pessoal, bem-vindo a mais um episódio do nosso Pod. Eu sou a Andressa, aluna do 7º período do Centro Universitário São Lucas, e hoje eu vou ter o prazer de entrevistar não somente o nosso querido professor, mas sociólogo, mestre em educação e doutor em desenvolvimento regional e meio ambiente, e que atua nas áreas de teoria do desenvolvimento, Estado e povos indígenas e formação docente e divulgação científica. Seja bem-vindo, professor Rafael. É um prazer estar aqui, né? Principalmente com você, Andressa, uma aluna que eu conheço desde o 3º período, né? Nós já fizemos produções científicas, já publicamos resumos aí, nosso livro, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, gosto muito dos debates da questão da nutrição, né? E quando falamos de políticas públicas, relação do Estado com os povos indígenas, falamos também de políticas para alimentação, questão de fome, combate à desnutrição infantil, tudo dentro das populações indígenas. Então, me sinto muito feliz de estar aqui, porque além de ter um carinho por você, pela sua turma, por todas as turmas que eu trabalhei, tenho também na nutrição, nos debates que vocês fazem, uma parceria aí nos debates que eu faço. Que legal, professor. É um prazer, o prazer também é todo nosso. Hoje, o assunto que a gente quer compartilhar, né, que a gente quer desenvolver aqui, é sobre a vida científica e o aluno. Professor, o que o senhor pode estar nos auxiliando quanto à formação acadêmica do aluno? Tá, vamos lá. Então, é o seguinte. Muitos alunos tendem a pensar que existe uma separação entre fazer ciência. Então, tem um PIBIC, tem ali um projeto de pesquisa, tem um projeto integrador, que existe uma separação entre ciência e o que você está se formando. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tudo que se estuda numa faculdade é ciência. Então, assim, todos aqueles pesquisadores, os seus professores, os professores de outras instituições do Brasil e fora do Brasil, estão fazendo as suas pesquisas. Essas pesquisas geram livros, artigos, procedimentos, técnicas, né? E aí isso, de uma forma ou de outra, chega na sala de aula. Então, a primeira coisa, assim, existe uma aproximação entre ciência e a formação, assim, muito direta. Às vezes a gente não consegue identificar. O professor pediu para a gente ler um artigo, ou trouxe aqui uma técnica, um procedimento, mas só que a gente às vezes esquece, e se o professor não tomar cuidado, ele esquece também, que existe uma pesquisa por trás. Alguém fez um doutorado, um mestrado, uma iniciação científica que trouxe esse conhecimento para dentro da sala de aula. E a outra questão também é que o ensino superior, eu até não sei se você lembra, mas eu sempre brinco com os nossos alunos que aqui não é a escola. Nós estamos aqui numa instituição de ensino superior e aqui não é a escola onde eu chego, recebo o conhecimento na sala de aula e vou para casa, decoro e faço uma prova. Não é isso. O ensino superior ele tem, por questão de lei, inclusive, que fazer extensão, que é isso que vocês estão fazendo aqui, parabéns, coordenação e alunos, fazer extensão e fazer a pesquisa, né? E essa pesquisa ela é feita de várias formas, pelos programas de bolsa, pelos eventos que nós participamos, e por disciplinas específicas, TCC, projeto de pesquisa, alguns relatórios de estágio, projeto integrador, né? Então, essa relação entre ciência e formação, ela deve existir, não só por força de lei, mas também porque se não tivermos novos cientistas, a nutrição ou qualquer outra ciência vai parar de evoluir. Então, meu papel como professor, além de questão de conteúdo, técnica, competência, é formar novos cientistas. Porque quando eu ficar velho e, sei lá, eu for morar no sítio, alguém vai ter que continuar o que nós estamos fazendo, né? É isso. Professor, e eu vejo às vezes que até o aluno fica tão distante disso, né? Às vezes falta uma ponte para ele ter acesso, para ele interagir, porque realmente é importante. Sim. Como assim começar? Como introduzir o aluno nesse... Certo. Existem, vamos colocar aqui duas formas, tá? A primeira forma é em sala de aula, né? Nós temos que entender que a pesquisa ela pode ser desenvolvida em sala de aula. Então, por exemplo, quando você faz um fichamento, então,
professora passa um artigo para você ler, você faz o fichamento e ali você já está, entre aspas, fazendo o básico da ciência, né? E dentro da sala de aula, os professores e os alunos também, mas isso tem que partir dos professores, podem também objetivar a divulgação e a construção de conhecimento científico. Então, vou dar um exemplo aqui que você experimentou. No nosso PI, nós produzimos um livro de relatos, de reflexões, e algum desses relatos e reflexões foram transformados em artigos, em resumos expandidos, que foram, inclusive, para o Congresso Nacional de Nutrição. Nós já tivemos, somado todas as turmas, se não me engano, 6 resumos dessa disciplina no Congresso. Então, assim, é um movimento que deve surgir do professor e os alunos devem aderir. Essa é a primeira forma, do cotidiano, do dia a dia. A segunda forma são os programas de incentivo à pesquisa. Então, nós temos, aqui na nossa instituição, nós temos o PIBIC, que é um programa nacional de iniciação científica. Nós temos o PIC, que é um edital interno, de financiamento interno. Aí temos agora, vai sair agora o Aficionados por Ciência, que também é nacional, da AFIA. Então, nós temos vários programas, né, de financiamento à pesquisa, e o professor pode também, e o aluno podem também pensar um projeto juntos, né, que estava conversando ali fora, né, com a professora, com a coordenadora, pensar um projeto juntos e desenvolver sem financiamento, né, ou desenvolver o projeto e esperar ir avançando com ele e esperar algum edital para concorrer à bolsa, a financiamento. Então, assim, isso é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, né, vamos dividir a culpa aqui. Né? Ao passo que a culpa não, a motivação inicial. Os professores têm que ter essa motivação inicial, mas os alunos também têm. Então, semana passada, uma graduanda do curso de arquitetura falou assim, professor, como é que eu faço pesquisa? Fez uma pergunta semelhante. Eu falei assim, ó, você vai com o seu professor e você fala, professor, eu quero trabalhar com o seu tema de pesquisa, bora fazer? Eu fiz isso, entendeu? Eu comecei vou falar rapidamente aqui, eu comecei num grupo de pesquisa, que é o Centro de Hermenêutica do Presente, era um grupo da História, do curso de História da Uni. Na minha época, o curso de Ciências Sociais não tinha nenhum grupo ainda, foram formados em 2009, eu sou de 2007. E aí, o que acontece? Eu fui lá no laboratório, bati e falei, ó, professor, eu quero fazer pesquisa. Aí ele falou assim, qual período você tá? Eu falei, no primeiro. Aí, não, o primeiro período não dá. Mas fica aí. E o que eu fiz? Eu comecei a fazer o quê? Sentar minha bunda lá na cadeira do laboratório e ficar lendo na frente do professor. Todo dia ele passava e falava, bom dia. Aí ele, bom dia, e ia embora. Até que com 6 meses abriu um edital e ele me chamou para trabalhar com ele. Eu pesquei isso, Andressa, a soma de 3 coisas. A instituição tem que incentivar. Sim. E aqui na nossa instituição, nós estamos tendo esse incentivo e eu penso e espero que se amplie. Segundo, os professores têm que estar propondo isso e os alunos têm que estar fomentando isso, instigando os professores também. Sim. Acho que de forma tripla, esses 3. Até mesmo porque eu vejo assim, é muito importante ter a motivação do professor, mas o professor tem uma vida muito corrida, né? Se o aluno não buscar ali, tá querendo conhecer mais, se envolver mais, também não tem como, né, professor? Sim, e o que acontece? O professor tem uma vida corrida, mas em geral, né, pelo menos os professores que eu conheço, todos eles têm algo que é a paixão, assim, a paixão ou um foco ou um interesse científico deles. Então, assim, por exemplo, na minha tese de doutorado, eu identifiquei vários pontos que eu não consegui avançar. Por quê? Por exemplo, eu estava lendo os documentos e eu vi uma questão na área da saúde, de medicamentos. Então, tá, deixa aqui. Vi uma questão na área de alimentação, deixa aqui. Então, isso eu posso, com o tempo, né, um de cada vez, pegar e falar assim, um aluno da nutrição para me ajudar com as questões da alimentação que eu vi aqui, eu gostaria de investigar mais. Um aluno da farmácia para ver a questão de remédios. Um aluno da biologia, enfim, né? Sim. E eu penso que o professor, ou específico, por exemplo, eu sou nutricionista que trabalha com nutrição, né? Ou um professor, que eu sou da área interdisciplinar, um professor interdisciplinar que trabalha de forma interdisciplinar, todos têm esse envolvimento com o seu objeto, com o seu tema. E o aluno tem que
E eu sei que vocês sabem, que vocês percebem essa paixão quando o professor fala sobre um tema. Sim. Então, pô, é esse tema. Aí, pô, eu gosto também, então vou falar com essa professora. Eu penso que é isso. Esses Essa três identificação, elementos. né? Exato. Verdade, professor. Assim, como a gente estava falando ali fora, até compartilhei com o senhor que eu tenho um pouco medo dessa área, porque às vezes a gente acha que a gente não tem potencial para se envolver, ou às vezes, sei lá, talvez um porte, né, para se envolver ali, escrever, né? Então, quais são as dificuldades que o aluno pode enfrentar nesse caminho, principalmente quanto à escrita, né? Vamos lá. Eu tenho uma percepção, assim, com relação a refletindo sobre a minha trajetória acadêmica e tudo que eu li sobre ciência, né? E sobre a nossa sociedade. Eu não acredito em gênios. Sabe que aquela pessoa que é gênio, essa criança é uma criança gênia. O que a psicologia do aprendizado diz pra gente, do desenvolvimento, né? Eu não sou psicólogo, mas estudei educação. O que ela nos diz é que essa criança foi super estimulada pelo ambiente. Então ela não é um gênio, ninguém nasce com nada. É isso que eu estou querendo dizer. Sim. E o que acontece? A linguagem científica, a comunicação científica, ela é uma linguagem como qualquer outra. Então, por exemplo, você entrou aqui sabendo nada de nutrição. E agora você, daqui a um ano, você se forma. Daqui a um ano você se forma, você já dominou, vamos dizer assim, uma boa parte, ou, né, enfim, um percentual, porque a graduação ela é o começo, né? Sim. Um percentual da linguagem da nutrição. Então, hoje fala carboidrato, lipídios, essas coisas, tu entende. A ciência é a mesma coisa, é uma outra linguagem. Então, quando eu falo metodologia da pesquisa, natureza, objetivo, procedimentos, dados, tudo isso é linguagem que você tem que entender. E de início, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Então, Andressa, esse medo, esse receio, né? Essa insegurança que você sente, até o último pós-doutor do mundo, o melhor pós-doutor do mundo, ele sentiu, ou ele até sente. Sim. Né? Então, eu penso que é aquele negócio, como você está aqui hoje fazendo, a ciência é a mesma coisa, entendeu? E na ciência, vou encurtar aqui, tá? Na ciência você tem a questão do orientador, né? O orientador, por exemplo, hoje eu tenho um doutorado, mas até hoje, até ontem mesmo, eu estava me consultando com o meu orientador do doutorado. Eu estou no grupo de pesquisa com o meu orientador da graduação. Então, essas pessoas que estão na figura de orientador, que vai te ensinar, que vai te dar o básico, o fundamento, hoje eles me servem ainda, né? Por mais que eu tenha 2007, 15 anos. 15 anos de trajetória, até hoje eles me servem como um norte. Então, eu falo assim, professor, isso aqui está certo? Então, assim, eu penso que é isso. A ciência, ela é uma linguagem, primeira coisa, ela é uma linguagem que, e como qualquer linguagem nova, vou aprender inglês, Sim. como qualquer linguagem nova, você vai ter dificuldade, mas a ciência, a formação científica, desde da graduação até o doutorado, para sempre, na minha opinião, ela é formada de uma relação de dupla e de grupos. Então, vocês têm hoje a comissão de extensão, né? Essa comissão da extensão, é um grupo de aprendizado mútuo. Vocês estão aprendendo a fazer extensão. Assim como vocês podem ter um grupo de pesquisa, onde vocês aprendem a fazer pesquisa. Então, esse medo ele é normal, mas se é um desejo teu, de qualquer uma pessoa que esteja assistindo a gente, procura, bate lá na porta do teu professor, da tua professora e fala, eu quero fazer. Ele pode dizer não, como disseram não para mim várias vezes, né? Mas aí você tenta outro, você tenta, professor, daqui a quanto tempo a senhora pode? Ah, não, hoje eu não posso, mas semestre que vem eu posso. Então, semestre que vem eu venho com a senhora, né? Então, eu penso que é isso. Eu nunca tinha parado, professor, até para associar que se envolver, né, na área científica podia até trazer essa questão de network, né, que como você estava falando, né, que abrange muitos tipos de assunto dentro de um conteúdo. Então, você precisa trocar experiências afins com outros tipos de educadores, né?
Isso é muito legal mesmo. Assim como a gente trabalha isso na extensão, que é o que Sim. mais atrai, é se envolver com pessoas e a gente aprende demais, né, também. Sim. E assim, uma questão muito importante, até fazer uma análise assim da relação entre... Eu penso muito isso, eu dou aula estou dando muitas aulas de metodologia e de pesquisa hoje, né? Uma coisa que é muito importante. Eu vou ser nutricionista, psicólogo, professor, qualquer profissão. Se você não domina como a ciência, a sua ciência, a ciência em geral funciona, para você analisar os resultados científicos, você vai ficar sempre dependente de alguém. É verdade. E aí, hoje em dia, nas redes sociais, tem gente mal intencionada. Muita informação falsa. Por exemplo, vou dar só um exemplo, eu debato isso lá no meu canal. Em ciência, não existe autoridade única. Então, por exemplo, eu escrevi minha tese sobre violência em terras indígenas. A minha tese, ela é apenas um resultado. Então, você pode chamar o professor Rafael para falar do seu resultado, mas esse resultado ele só tem validade quando comparado com outros resultados. Esses outros resultados vão afirmar ou negar a minha tese. E aí, quando você vê, vou dar um exemplo só, nas redes sociais, a pessoa pegando um artigo e dizendo, esse artigo falou que, sei lá, suplemento tal funciona 1000%. Inventei. Uma pessoa que não entende de linguagem científica vai engolir aquilo. E às vezes até o profissional engole, como tem professor, estou falando da minha área também. Né? Na verdade, eu só posso falar da minha área. Então, tem profissional que engole, né? Que engole essa informação e ela não pensa assim, mas existe uma meta-análise disso? Esse artigo ele foi avaliado por pares, né? Teve uma revisão válida. O que é uma revisão, né? Eu apresento um resultado, alguém vai lá e checa se o meu resultado está correto. Isso é o mínimo para se publicar algo. E hoje em dia se publica qualquer coisa, né? E você pode publicar qualquer coisa, né? Só para deixar bem claro. Mas a gente tem que tomar cuidado que essas publicações elas só têm validade quando comparada a outras. Então isso é só um exemplo de como pessoas que não entendem a linguagem científica podem ser enganadas por esses discursos que se chama de pseudocientíficos, né? Então, o que eu penso? Inclusive, assim, uma bandeira que eu tenho. Uma aproximação das pessoas com a ciência. Porque o que nós vivemos aí de pandemia, dessa loucura que eu não vou citar, né, mas todo mundo sabe, é justamente porque o povo brasileiro não sabe o básico de ciência. É verdade. Professor, para encerrar, uma das perguntas que com certeza qualquer aluno fica ansioso, né, para entender, para saber, quais são as oportunidades que o meio científico ele pode trazer pós-formação. Legal. Vamos lá. Você falou da questão do network, né? Sim. Eu sempre falo isso, falei para a sua turma, falei para todas as turmas. Para você fazer ciência na graduação, você não necessariamente precisa ser cientista. Daqui a pouco eu falo desse ser cientista. Se eu escrevo um artigo, eu faço uma análise e eu publico esse artigo, isso vai me gerar um reconhecimento nas redes sociais, nos bancos de dados. Então, se eu publiquei um artigo sobre... Não consigo ler o título do livro. Sobre o título desse livro aqui. Coma para ter saúde. Quando alguém jogar isso no banco de dados, o seu artigo vai aparecer entre um dos citados. Então, isso é um exemplo de como fazer esse network e de como ganhar, entre aspas, autoridade para falar de certas coisas, né? Essa é a primeira questão. Então, você pode ser um profissional liberal, técnico, que faça prescrição, trabalhe numa clínica, trabalhe no hospital, e você pode fazer ciência e isso vai agregar a sua perspectiva profissional. A outra perspectiva que você tem, isso é independente da área, é que você pode fazer a carreira científica, né? Você pode fazer residência, como a gente estava conversando, né? Nós temos aí alunos nossos brilhando na residência. Nós temos aí a residência, a especialização, o mestrado e o doutorado. E todas essas formações vão, né? Se você seguir a carreira docente, ou de pesquisador, ou de funcionário público, né, de carreira,
todas essas formações vão aumentar o seu salário, já que tem que falar dinheiro, né? Que as coisas são compradas com dinheiro. Vão aumentar o seu salário, vão te dar oportunidades de promoção, vão te dar empregabilidade, né? Empregabilidade é você ser empregável. Então, assim, vai ter oportunidades de emprego. Romper fronteiras, né? Exatamente. Também. E, então, assim, fazer ciência, né? Ter essas titulações, que eu penso que o título ele é decorrente de fazer ciência, né? Mas vivemos um mundo burocrático, né? Então, fazer ciências e ter esse título, esses títulos, é fundamental para você abrir portas, barreiras, conhecer pessoas da sua área. Ter mais autoridade, posicionamento também, Isso. né, professor? E ter a sua perspectiva sobre a coisa. Certo. É isso. Então, assim, por exemplo, muita coisa que eu faço hoje, lá no meu canal, por exemplo, pegar uma matéria de jornal, jogar lá e fazer minha análise dela, né? A partir do que eu vi, a partir do que eu estudei. Então, assim, eu posso, dentro da minha área, analisar o que o jornal está colocando e ver se é real, se não é. Eu conheço onde pega os dados, onde não pega. E as pessoas que não têm esse conhecimento científico, primeiro, elas ficam dependentes do que é colocado para elas, independente do veículo, e elas também ficam limitadas à transmissão de técnica. Sim. Ao invés de você criar técnica, criar conhecimento, né? Cada área dentro da sua forma, né? É isso. E Então, uma certa opinião própria também, não só autenticidade, né, professor? sim. E eu acho interessante falar assim que quando você está no... Eu até parei de debater. Antigamente eu debatia no... Sei lá, vou debater no Facebook, eu colocava um Parou autor. mesmo, professor. É mais ou menos. Mas não tenho tanto tempo, eu acho. Você coloca um autor, aí a pessoa fala assim, você não tem opinião própria, né? Mas assim, a ciência, ela tem as suas teorias. E o que é uma teoria? A teoria é você pegar uma pessoa da sua área, que estudou às vezes durante 30, 40 anos e chegou às vezes a 2, 3 conclusões. Sim. E você pegar essas 2, 3 conclusões da pessoa e utilizar para analisar alguns fenômenos e avançar a teoria dela, né? Você como cientista. E aí o que acontece? Ter opinião própria significa o quê? Primeiro, você conhecer as opiniões anteriores e você construir a sua opinião a partir do que você está vivendo, das opiniões anteriores e da sua análise, nessa questão tripla, né? E assim, muitas coisas que a gente pensa que é a nossa opinião, na verdade, nada mais é do que algo que alguém já pensou. Uma inspiração em algo. Algo que você leu, né? Algo que você viu em algum lugar e, na verdade, você não criou. Hoje nós temos uma ideia, as redes sociais potencializam isso, de que todo mundo cria. Eu vi uma vez uma entrevista do Albert Einstein e ele falou que teve 2 ideias na vida dele. Um dos maiores físicos do mundo, da história da humanidade, falou numa entrevista que teve apenas 2 ideias. O resto tudo ele adaptou, pegou, interpretou, e ele pegou tudo isso para criar 2 coisas novas. Aí você acha, né, que nós, simples mortais, vamos ter uma ideia nova todo dia? Não mesmo. Eu penso que é isso. Essa autonomia é de você reconhecer tudo que veio antes de você, e a ciência te dá isso, e você analisar o que você pode criar de novo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu também gosto de escrever literatura, né? Eu tive um professor que me orientou na literatura também. Hoje ele está na Federal do Pernambuco, o professor Alberto. E ele falou assim, Rafael, você tem 2 caminhos em arte, tá? Ou você não lê nada e você cria tudo que vem de dentro de você, ou você lê tudo para você tentar criar algo novo. É mais ou menos isso, né? Então, assim, eu decidi tentar ler tudo, eu não consegui. Eu li muita coisa de literatura, gosto muito, e não sei se consegui criar algo novo, mas é mais ou menos isso. Para você criar algo, você tem que conhecer o que veio antes, senão você está apenas repetindo com a ilusão que criou algo. E a ciência te dá essa potencialidade de você ter a sua ideia de verdade. Sim. Não ficar repetindo a coisa dos outros. É importante demais, então, seguir, né, professor, esse caminho. Eu sou apaixonado por ciência. Até brinco assim, né, que ciência
alguém pergunta, professor, mas os cientistas não têm uma fé? Aí eu falo para vocês não perceberam ainda que uma das minhas fés, ou talvez até a minha mais importante, é a ciência, né? Fé no sentido de acreditar, não no sentido religioso, né? Então, assim, eu acredito nisso e penso que a ciência, se ela for bem utilizada, se ela for utilizada para o bem de todos, ela pode melhorar a nossa, como tem melhorado, apesar dos pesares, a nossa forma de viver. Agrega demais, potencializa, né, professor? Não tem como. Um exemplo só que eu estava pensando nisso hoje de manhã, se você pegar, por exemplo, nós estamos em 2022, sei lá, 500 anos atrás, que não é muito pensando em humanidade, 500 anos atrás a nossa média de vida era 30 anos. Hoje tem países alcançando 95 anos de média de vida. Isso só é possível por causa de ciência. Vacina, alimentação, Sim. exercício, organizações sociais. Sim, Então, assim, a ciência, querendo ou não, nos permite, por exemplo, viver mais. É importante. Sem É dúvida. isso. Professora, eu te agradeço muito pelo nosso convite, pelo carinho. E o nosso professor, nosso querido professor Rafael Ademir, ele tem muito mais para compartilhar com vocês, galera. Sigam o canal dele, O Caracol, tá no YouTube, vai estar aqui na descrição. E não deixem de interagir também com a gente lá no Instagram, @NutriçãoLucasPVH, e também no nosso canal do YouTube, Nutrição Lucas. Obrigada e até a próxima.